Depois de um longo tempo, né, eu retorno aqui para estar falando, conversando com vocês através desse meio de comunicação, né, que é a internet, através de vídeo. Eu nem sei quanto tempo faz que eu não faço, né, mais vídeos, nem com meu esposo, nem sozinha, mas o momento agora pediu, né, esse meu retorno aqui. Há alguns meses eu venho nesse afastamento, né, assim, de estar fazendo vídeos, é claro, porque da palavra eu não me afasto nunca, né, das minhas obrigações para com os irmãos. Então, nesse período, né, que eu me afastei, eu venho, como sempre, observando, conversando com muitas pessoas e dos que se aproximam, né, e observando os acontecimentos, tudo que vem rolando, né, aí as dúvidas das pessoas, as dificuldades e tudo mais. Então, mas mesmo assim eu vinha refletindo sobre o fato de eu ter me afastado, né? Nos últimos vídeos que eu fiz, sozinha ou junto com meu esposo, eu até cheguei a dizer que eu ia realmente, né, ficar distante, porque não estava vendo interesse, né, das pessoas em relação ao que a gente estava ali se propondo a ensinar e tudo mais. Sentindo assim até ao ponto de sentir desprezo das pessoas, né? Como se a gente estivesse fazendo um favor de estar aqui, ou aliás, ao contrário, como se eles estivessem nos fazendo um favor de nos ouvir, né? Então, eu acabei me afastando, assim, de falar a todos e estar procurando pessoas, e aí, como é que vão os estudos e tal, eu não procuro mais. Isso eu vou manter, tá, gente? Então, os que me procuraram e ainda procuram, eu nunca me recusei a estar ajudando naquilo que eu tenho para ajudar, naquilo que eu posso, tá? Mesmo porque a palavra mesmo nos exorta, né, para não dar pérolas aos porcos. Quem são os porcos? Aqueles que desprezam. Porque a gente ensina e a pessoa está ali fazendo pouco caso, tratando com todo o desprezo possível, né, não valorizando o trabalho que é feito. Então, eu vinha refletindo sobre isso. Né? Será que eu estou errada? Às vezes pensava assim, né? Será que estou falhando, deixando a minha tarefa de lado? Será, né? Mas aí uma madrugada pensando, né, nesse assunto, perdi o sono, e às vezes isso acontece, né, de eu perder o sono e fico acordada e pensando. E pensando exatamente nessa situação de estar afastada, me veio na mente, né, a parábola das 10 virgens. Aí eu peguei os textos, até publiquei, né, na minha página do Face e deixei lá. Aí meu marido se empolga bastante, falou, você podia fazer um estudo, né, e tal, sobre isso. Eu comentando com ele o que eu havia sentido em relação a esse assunto, né, e a clareza de ensino e aprovação do Pai através dessa parábola que me veio. Então, ele falou, faz um estudo, está precisando, né? Então, eu resolvi fazer esse estudo. Eu vou continuar, né, nessa posição, vocês vão entender por quê, assim que ouvirem o estudo, porque assim, nessa posição de não ficar indo atrás de pessoas, tá, gente? Porque quem caça ovelha é lobo. E aqui não tem lobo, aqui não tem ninguém que pertence a alguma matilha, tá ok? Então, aquele que é chamado pelo Pai, ele é guiado para
procurar os ensinos, para obter conhecimento do Pai. Né? Então, essas pessoas, de uma maneira ou de outra, vai chegar até os ensinos. Tá? E aí, estas pessoas, tanto eu quanto meu esposo, estamos dispostos a auxiliar naquilo que temos, naquilo que já entendemos, naquilo que o Pai nos der para auxiliar. Ok? Então, vamos lá. A parábola das 10 virgens. Está no livro de Mateus, no capítulo 25, de 1 a 13. Eu vou estar lendo todos os versos. Então, o reino de Arru será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bom, essa parábola é uma simbologia para explicar quem será participante do reino de Arru e sua justiça. Na parábola são utilizados os seguintes adjetivos para as personagens: virgens loucas e virgens prudentes. Ou seja, todas são pertencentes ao povo, e dentre os do povo existem os prudentes, adornados com os dons vindos de Arru, mas também os desordenados, insensatos, tolos e loucos. Então existem esses dois tipos dentro do próprio povo. A parábola diz que as 5 prudentes, além de suas lâmpadas abastecidas, levaram também azeite de reserva em outro recipiente. O azeite de reserva representa o zelo, o compromisso, demonstrando assim o que realmente era prioridade na vida delas. Dentro das Escrituras Sagradas, todo esse cuidado nos é requerido para com as leis, mandamentos e estatutos que nos foram dados através dos enviados, que são os emissários e profetas de Arru, homens escolhidos por nosso Ru. Esse zelo nos fará manter nossas lâmpadas acesas, que é a lei e os mandamentos de Ru colocados em prática em nossas vidas. Aqui eu vou ler Provérbios capítulo 6, do 20 ao 22.
Vamos para o 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ou seja, o pai e a mãe têm a obrigação de ter o mandamento e as leis dentro deles e passar isso aos seus filhos. Aí no 21. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Ou seja, mantenha eles junto de ti o tempo todo. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Isso quer dizer que em qualquer lugar e situação, os mandamentos servirão para te guiar e orientar. Já ouvi muito de pessoas que dizem que da porta de casa para dentro é uma coisa, mas lá fora, no mundo, é outra coisa e não dá para agir assim conforme as escrituras requerem de nós. Completo absurdo. Aí pergunto, essas pessoas não são do povo? Como assim, né? Sim, são do povo, porém loucos, tolos, insensatos, virgens com lâmpadas apagadas e sem azeite de reserva. Certo? Lembrando que só o remanescente será participante da promessa e entrará no reino de Yahu, gente. Tá? Não são todos que são descendência de Abraão que vão ser participantes dessa promessa. Falaremos então da resposta das virgens prudentes ao pedido das virgens loucas, para que dividissem o azeite reserva que haviam levado. Bom, Ahim, num primeiro momento, pode parecer egoísmo da parte das prudentes, pois muitos podem dizer, ame ao próximo como a ti mesmo. Será que as virgens prudentes não cumpriram esse mandamento? Como fica isso, se foram qualificadas como prudentes? Né? Vamos ver. Então vamos lá. Ser prudente dentro das escrituras sagradas significa ser obediente aos mandamentos e leis. Como prudentes, elas cumpriram o mandamento, o primeiro e grande mandamento, que é amar a Yahu, vosso Hu, sobre todas as coisas. E se a pessoa ama ao Criador sobre todas as coisas, significa que é obediente a todos os seus mandamentos. Ou pelo menos aquilo que já conhece. Porque nós sabemos que hoje as pessoas estão saindo da Babilônia, dessa confusão religiosa que fizeram, né, aqueles que são chamados, e aos poucos o Pai vai mostrando o caminho. Né? Então, consequentemente, elas amará ao teu próximo como a ti mesmo. Aquela pessoa que é obediente ao Pai, então o amar ao próximo é uma consequência dessa obediência. Vamos mais. A maioria das pessoas que repetem esse mandamento desconhecem o amor verdadeiro e assim veem os que conhecem como egoístas, radicais e sem amor, porque ainda não lhes foi dado conhecer o amor verdadeiro. Porque este é vindo somente do Pai Criador e de nenhum outro lugar. Você não vai achar aí na boca de qualquer um que não tenha, que o Pai não seja com ele. Tá? Ou escrito em algum outdoor, ou alguma frasezinha, né, de autoajuda, sei lá o que. Né? Ou na telenovela, por exemplo, se você não vai achar esse amor verdadeiro. Vamos ver aqui como se pratica esse amor ao próximo. Tá? Vamos ver na prática. Vamos ler Romanos, o livro de Romanos,
o capítulo 13, do verso 8 ao 10. Vamos lá. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Entenderam? Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vocês entendem, gente? Não é sair por aí dizendo eu te amo, tá? Com essa hipocrisia toda. A maior demonstração de amor é o cumprimento da lei ao seu próximo, né? Demonstração de amor ao seu próximo. Esse é o verdadeiro amor que as virgens prudentes perseveraram em praticar, e as loucas queriam ter parte nele. Ou seja, pegar carona, né? É como eu sempre vejo, tem pessoas que só utilizam a palavra quando é para beneficiá-la, né? Aí quando a palavra é para mostrar a ela que ela está praticando algum erro, alguma coisa fora, aí a palavra já é obsoleta, a lei caiu, aí já não serve mais, né? Aqui foi o caso das loucas, querendo que as outras praticassem o amor ao próximo na hora que elas pisaram na bola e não levou o que era necessário, não perseverou no que tinha que ser, né? Então, mas as prudentes se recusaram, né? Por quê? Porque elas eram prudentes. Vejamos o verso 9. Mas as prudentes, lá da parábola, né? O verso 9 da parábola das 10 virgens. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ou seja, não é justo que falte a nós e a vós, né? Porque se dividisse não ia dar para nenhuma delas. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Responderam assim porque eram prudentes, e assim como o amor, conheciam também a justiça de Yahweh. Ou seja, não seria justo tirar de quem perseverou no caminho para dar aos que viveram desordenadamente, mesmo porque permitir que algum injusto adentrasse no reino, este não mais seria de justiça, conforme a promessa feita por nosso Ru. Certo? Logo que eu tive essa orientação, né, sobre a minha atitude e me veio a parábola das 10 virgens como resposta, né, eu até no primeiro momento andei dizendo a alguns irmãos e irmãs em Abraão, né, ou seja, aqueles que são descendentes de Abraão, que não iria dividir o meu azeite com ninguém. Eu fiquei revoltada, assim, e vendo a situação, a forma das pessoas agirem absurdamente, loucamente, né? Então eu acabei dizendo isso. Não foi assim para me colocar acima de ninguém, tá? E nem para dizer que eu tenho azeite suficiente, né? Que eu sou perfeita, que eu faço tudo o que tem que ser feito. Foi uma forma, assim, desesperada de estar olhando aquela, né, essa confusão toda de pessoas que a gente aprendeu a amar, aprendeu a gostar, né? Foi assim uma tentativa de acordar alguns, né, e avisá-los de que não vou mais jogar o meu tempo fora com quem não quer
E não vou ficar me sentindo culpada por isso, tá, gente? Porque se veio do Pai, para mim é lei e eu vou seguir. Tá? Eu não vou ficar mais perdendo meu tempo com aqueles que na primeira poça de lama que encontram, ficam ali patinando e se recusam a aceitar os conselhos vindos da Torá de Ahu para conseguir sair de lá e continuar o caminho. Tá? Não dá para perder tempo com esse tipo de pessoa. É ouvinte esquecer disso, é teimoso, obstinado no erro. Tá? Mesmo porque dividir o azeite é impossível. Né? Até aqui eu acho que já deu para perceber isso. E quem tem azeite também tem conhecimento de Hu. E essa ideia de dividir o azeite nem passará pela sua cabeça. Como nós dissemos, o reino que Hu nos prometeu é de justiça e amor. Se pessoas desordenadas vão querer entrar lá, então já não é mais o que foi prometido, concorda? Amados, tudo é individual, tá? O Pai chama a cada um individualmente. Ninguém vai de carona. Não pense que porque o seu cônjuge cumpre os mandamentos que você vai de carona. Tá? Mesmo descumprindo e até atrapalhando quem quer cumprir. Não vai. Tá? Filhos, se vocês já têm maturidade de diferenciar o certo do errado e continuam optando pela vida desordenada, em desobediência aos teus pais, aos pais que têm a Yahu, por exemplo, tá? Com certeza ficarão de fora da promessa. Não adianta ser circunciso somente na carne. Tá? Se o coração não for circuncidado, acabou. Tá? Agora vamos lá. Aos que postergam, né? Vamos ao significado da palavra postergar. É bom assim, enfatizar isso para que ninguém tenha nenhuma dúvida ou fale assim, depois eu vejo o que significa, né? Então, para que você não perca tempo, né? Eu já pus aqui. Postergar significa adiar, desprezar, menosprezar. Adiar é deixar para outro momento. Agora não vai dar, depois eu faço. Deixar para depois, né? Desprezar. Deixar de ter preferência por alguma coisa. Colocar em segundo plano, ou sei lá, em terceiro, quinto, 20º, né? 100º plano. As coisas do Criador. Aqui dentro do contexto, né, que nós estamos falando. Menosprezar. Possuir descaso em relação a alguém ou a alguma coisa. Tá? Possuir descaso. Então, isso é o significado de postergar. Bom, gente? Vamos ler Mateus 25, de 10 a 12. Que, voltando na parábola, né, das 10 virgens. E tendo elas ido comprá-lo, ou seja, quando as prudentes disseram, vão lá e comprem, porque não vai dar para dividir, que vai faltar para todo mundo. Né? Procura quem vende e tipo se vira. Né? Aí o texto seguinte diz, e tendo elas ido comprá-lo, ou seja, comprar o azeite, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Ou seja, aqueles que ficam deixando, postergando, deixando para depois, tratando com descaso, sem dar muita importância, ou nenhuma, né?
vai querer fazer em cima da hora e já vai ser tarde demais. E depois chegaram. Aí elas chegaram depois. Como tudo elas deixaram para depois, né? Então, chegaram depois também as outras virgens, né? E depois chegaram também as outras virgens, as loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não. Eu sempre me atrapalho aqui. Em verdade vos digo que vos não conheço. Aqui vocês podem ver claramente qual será a recompensa dos que postergam. Né? Serão contados como desconhecidos, penetras e receberão porta na cara. Deixa eu corrigir aqui. Receberão portas na cara. Tá, gente? É isso que vai receber. Aqueles que colocam em segundo plano, tratam com descaso as coisas do nosso Criador, concernentes ao reino, tá? Vindouro, concernentes às promessas que nos foram feitas. Agora vamos ler alguns textos aqui, né, que eu acho muito importante também lembrar, que cabe muito bem dentro do assunto. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Nosso Pai julga sem acepção de pessoas. Ele julga cada um pelas suas obras, independente de quem seja. Tá? Pisou, não cumpriu a lei dele, não interessa quem foi. Moisés, quando foi proibido de entrar na terra prometida, quando ele guiava o povo pelo deserto, porque ele cometeu uma falha. Então esse foi o castigo dele. Ele morreu antes de entrar na terra prometida. Ele não pôde usufruir da terra de Canaã, né, que manava leite e mel. Então é assim, o Pai não faz acepção de pessoas. Muita gente usa isso para dizer que, porque fez pouco caso do pobrezinho, do maltrapilho. Também, isso é muito enfatizado na palavra. Você não pode beneficiar o rico só porque ele tem dinheiro, puxar o saco, né, um palavreado mais chulo, e fazer pouco do pobre. A palavra enfatiza muito isso. Mas também existe esta outra acepção de pessoas aqui, né? O Pai, na questão da punição pelos erros. A pessoa não cumpriu corretamente os mandamentos, né? Ela vai pagar, não importa quem seja. A paga dela vai ser a altura do descumprimento. Cumprir os mandamentos é obrigação, tá? Descumprir é digno de punição. É assim que funciona a palavra, gente, tá? Obrigação e amor. A gente faz por amor, porque aquele que cumpre é porque o Pai colocou o amor dele em nosso coração, tá? Agora vamos ler Deuteronômio, capítulo 10, do 12 ao 18. Agora, pois, ó Yashuru, ou seja, o vulgo Israel, né? Que é que Yahu, teu Hu, pede de ti, senão que temas a Yahu, teu Hu, que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirva a Yahu, teu Hu, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Que guardes os mandamentos de Yahu,
e os seus estatutos que hoje ordeno para o teu bem? Então é isso que Yahu pede de nós. Eis que os céus e os céus dos céus são de Yahu teu Hu, a terra e tudo que neles há. Tão somente Yahu se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois Yahu vosso Hu é o Hu dos deuses e o Senhor dos senhores. O Hu grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Recompensas, tá? Nem aceita recompensas. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Esse é o nosso Hu. Tá? Ele não faz acepção de pessoas e não aceita recompensas. Ou seja, ele não é subornável como ser humano. Ele só pede de nós que cumpramos os seus mandamentos e estatutos. Vamos ler Jeremias 31:30, que diz assim: mas cada um morrerá pela sua iniquidade, tá? De todo o homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Isso aqui era um ditado, um dizer, né, lá dentro do povo, que eles diziam: comeram as uvas verdes e embotaram-se os dentes dos filhos, ou seja, a descendência pagaria. Mas não, aqui está dizendo agora assim, ó: cada um morrerá pela sua iniquidade. Ninguém pagará pelo erro do outro. Tá? Então, se você divide o azeite da sua reserva, você está tentando ajudar o outro a pagar o erro dele. Você não tem que pagar por isso. Né? E dizendo para o outro que não foi tão ruim assim o que ele fez. Que não tem problema. Né? Você vai amenizar a paga daquela pessoa. De jeito nenhum. Não é assim que funcionam as escrituras. Não é assim a lei do nosso Criador. Nosso Pai é justo. Ele é justiça. Tá? E agora, para finalizar, Provérbios 6:23. É um texto assim que define, traduz, né, perfeitamente essa palavra aqui de Yahu, né, essa parábola, né, que diz assim: porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, gente, não existe outro caminho, tá? O caminho é: teme a Yahu e cumpre os seus mandamentos. Assim diz as Escrituras. O fim de tudo, né? Teme a Yahu e cumpre os seus mandamentos. Então é isso aí. Tá? Você não vai achar ninguém para dividir o seu azeite no último dia. Comece a adquirir a sua reserva, obedecendo o que você já aprendeu, colocando em prática. Eu vejo que tem irmãos muito perdidos ainda. Alguns porque chegaram, são muito recentes, né? A gente até tenta compreender um pouco. Depois de falar várias vezes, a pessoa ainda se perde. Então, por exemplo,
Os mandamentos sobre solenidades. São as datas determinadas, né, os tempos determinados para comemorações de solenidades que Yahu criou para o seu povo. Né, começando do Shabat, Levítico 23, se não me engano agora. Né, começa lá as leis, as solenidades de Yahu. Então começa pelo Shabat. Aí, para saber essas datas, nós temos que conhecer o quê? Uma outra coisa que Yahu também deixou para nós, que foram os luminares para contar o tempo. Que hoje nós chamamos, né, essa forma de contar o tempo de calendário lunisolar. Então você precisa pelo menos aprender a acompanhar o que nós temos colocado de princípio. Né? O calendário, que a gente coloca todo dia aquele, né, calendário azulzinho e tudo escrito dia a dia, né, meu esposo faz e coloca lá para que você saiba, não se perca nos dias, tá? Para que possa comemorar, guardar o Shabat no dia certo, as festas, como esse ano nós acabamos de sair, né, da última desse ano, que foi a dos tabernáculos, a festa de Sukkot. Né? E acabamos de sair do primeiro dia, né? O primeiro Shabat, o primeiro dia, porque ela dura 7 dias. Então, essa será a última, mas daqui a pouco chega o próximo ano e temos que começar tudo outra vez, né? E saber também quando se inicia o próximo ano. Né? Então, nós necessitamos desse calendário para esse tipo de mandamento, né, para essas solenidades. E depois vem os mandamentos concernentes a cada um, né, que é os 10 mandamentos resumem bem, né? Amarás a Yahu sobre todas as coisas, ame ao teu próximo como a ti mesmo, né? Lembra-se do dia do sétimo dia, né? Não furtarás, não matarás, blá blá, né? E assim por diante. Então, aí esse é cada um consigo. Né? Se você é adúltero, não adultere mais. Aprender o que é errado, todo mundo sabe que isso é errado. Né? Eu estou falando de uma coisa assim bem comum. Então, que todos conhecem. E à medida que você vai se aprofundando na lei, você vai se apercebendo de muito mais coisas, né, que se encaixa dentro disso aí. O Mashiach, no Sermão do Monte, ele diz, né, existiu o adultério. Se fosse pego o casal em adultério, teriam de ser apedrejados e tal. Mas aí ele aprofunda a lei, né? Aquele que olhar e cobiçar a mulher do próximo, ou ele sendo casado e cobiçar outra mulher, ele já cometeu adultério em seu coração. Né? Então, aí cada um vai ter que ir, né, se policiando e observando o que acontece, né, dentro de cada um. Né, as suas fraquezas, as suas maiores fraquezas. Tem pessoas que tropeçam mais em alguma coisa do que em outra, e assim por diante. E o Pai vai mostrando e a gente vai se aperfeiçoando. Por isso que está escrito: sede perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está na eternidade. Porque o nosso objetivo é alcançar a perfeição. Né? Deixar o erro, deixar o engano. Então, gente, é isso. Eu espero que tenha sido útil, tá? Esse esclarecimento. É um esclarecimento assim, que vem para o momento, é muito importante, que nós estamos vivendo em tempos muito próximos ao retorno do Mashiach. Então, pelo andar da carruagem, pelos acontecimentos que ele pediu, né, para que estivéssemos atentos aos sinais dos tempos, né? E mesmo que estivesse longe, né, se você morrer amanhã, você tem que morrer com azeite de reserva, tá? Porque a gente não sabe que dia que vai morrer, né? Então, enquanto estamos vivos, ainda há esperança de corrigir, enquanto a porta está aberta, enquanto temos tempo.
Mas esse tempo pode ser findado tanto com o retorno do Mashiach, como com você atravessando a rua e um carro te atropelar e você morrer. Ou tendo um infarto do coração, ou qualquer coisa. Né? Então, nós temos que estar preparados todos os dias. É um alerta para todos isso. Temos que estar preparados todos os dias. Não podemos vacilar. Orando e vigiando. Atentos, sempre atentos ao Pai. O resto é consequência, Ele nos ajuda, né, no dia a dia. Porque a gente tem que estar sempre ligados no reino, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Tá bom? Então é esse o recado de hoje. Eu desejo uma boa festa de Sukkot para todos, que todos consigam cumprir, né? Aí a lembrança do tempo que nossos ancestrais viveram em cabanas, no deserto. Então a festa é para isso, né? E é uma determinação de Yahu, e nós precisamos cumprir o mais perfeito que Ele nos dá a alcançar. Shalom e até a próxima.